Está começando o Vozes da Saúde Diálogos Coletivos, um programa produzido e apresentado por estudantes e servidores da FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Oi, estamos iniciando mais um Voz da Saúde, Diálogos Coletivos, programa produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da FACISA, mas que também, ao longo de seus episódios, traz também parcerias com outros atores e atrizes da nossa universidade, sempre em diálogo com a população, na perspectiva de trazer uma saúde coletiva de qualidade. E hoje a gente vai discutir um tema que é de fundamental importância, que diz respeito à saúde mental e com a perspectiva da saúde mental no trabalho. E para conversar com a gente tem aqui ao meu lado na mesa nosso querido Roberto, aluno do PPG Sacol, e que vocês já devem conhecer. Tudo bom, meu velho? Bom, Dimitri. Bom estar aqui de novo com você. Não é bom, né? A gente aprende um bocado e ainda se diverte. E como nossas convidadas, temos hoje duas figuras ilustres da nossa universidade, né? A nossa querida professora Sabrina, psicóloga de formação, professora do curso de Psicologia da FACISA, da área de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Muito né, bem. Professora Sabrina, muito bem-vinda. Muito obrigada. Mineirinha. Sim, adoro um cafezinho, não abro mão de um café, um pão de queijo. Eu acho que a gente tem que começar a botar uns cafezinhos aqui no Voz da Saúde, né? Um cafezinho com bolo. E também nossa querida professora Fernanda Gugel. Né? A FACISA tem várias Fernandas, cada curso tem a sua Fernanda, e na psicologia a gente também tem a professora Fernanda Gugel, que trabalha com as questões do meio ambiente, com as questões das ruralidades, né? Numa área da psicologia que a gente chama de psicologia comunitária. Né? E percebam, ruralidade, ambiente comunitário tem tudo a ver com trabalho. Afinal de contas, as pessoas não trabalham num espaço vazio. As pessoas trabalham no ambiente, né? Trabalham em espaços que são espaços de comunidade e, obviamente, esses processos de trabalho podem produzir saúde ou produzir doença. E o que a gente vai conversar hoje é exatamente sobre os aspectos relacionados à questão do trabalho e do adoecimento com esse recorte para a saúde mental. A gente escolhe saúde mental, pessoal, porque a saúde mental tem sido algo que tem chamado a atenção de todas as dimensões da saúde. E no trabalho não seria diferente, tá? Para vocês terem noção, a Previdência Social no ano passado afastou, por questões relacionadas à saúde mental no trabalho, praticamente 500 mil de trabalhadores. A gente está falando de 500 mil de trabalhadores, é algo aproximado à população de Natal, né? Natal capital, não a Grande Natal, mas Natal capital, que eu acho que hoje gira em torno de 600, 700 mil habitantes, tá? Então, 500 mil de trabalhadores afastados por questões de saúde mental no trabalho é uma quantidade enorme de pessoas, para que a gente tenha essa dimensão, tá? E essas 500 mil pessoas é a ponta de um iceberg, porque quando a gente fala dos afastamentos por conta da questão da saúde mental, nessa perspectiva dos afastamentos, a gente está falando de um grupo específico que está no que a gente chama de mercado formal de trabalho, aquele que tem carteira assinada, que está vinculado à Previdência Social, e isso não é a realidade da maior parte da população brasileira. Né? Aqui em Santa Cruz, por exemplo, dados de IBGE dão conta de que a gente tem, numa população de quase 40 mil habitantes, apenas algo em torno de 4.500 e 5 mil pessoas que estão inseridas formalmente no mercado de trabalho em Santa Cruz. É praticamente 10% da população. Então, existe uma quantidade enorme que está na informalidade. E aí, quando a gente fala da informalidade, a gente está trazendo já uma questão da precarização, né, Roberto? O que é que a gente tem aí, meu velho? E justamente falando dessa precarização, né, a gente começa a ver que o mundo ele vem passando por mudanças ao longo do tempo, né? E já para trazer e inserir vocês nessa conversa, né?
E como o Dimitri falou, quando a gente fala de precarização e essas novas dinâmicas de trabalho, né, as dinâmicas do mercado, isso de fato significa, Sabrina. A gente fala de saúde mental das pessoas, como os trabalhadores têm lidado com a busca por esse sentido, essa direção, né? O que faz isso em meio desses cenários, muitas vezes ser assim tão instável, às vezes adoecedor? Muito bem. Primeiro, queria agradecer o convite, né? É uma alegria poder estar aqui, poder fazer esse bate-papo de um tema que eu acho que ele é muito importante, é um tema essencial hoje. É urgente a gente conversar e debater sobre o que seja, né? Saúde mental nesse contexto e por que ele está tão atrelado ao mundo do trabalho, né? Não por acaso, né? Mas para a gente situar um pouco, né, dentro dessa pergunta disparadora, eu acho que é muito importante a gente pensar na importância que o trabalho ele possui na vida das pessoas. Vamos começar pelo trabalho, porque eu acho que ele é uma categoria essencial para a gente, né? Central na vida da gente. Enquanto a gente estava aqui conversando, eu me lembrei de uma pesquisa que foi feita lá na década de 30, em uma cidade, lá numa região europeia, em que a cidade inteira trabalhava numa fábrica. Naquela época, né, que as indústrias, né, eram muito fortes, né, etc. E com a quebra da Bolsa em 2029, houve uma recessão econômica, como aquela que a gente teve em 2008, né? Vocês se lembram da época do boom imobiliário? E muitos países passaram a sofrer muito, né? Falta de emprego, de recursos, né? E a população sofreu muito por conta disso. E naquele lugar, naquela cidade, a cidade praticamente inteira, do dia para a noite, ficou desempregada. E aí uma psicóloga social, a Marie Jaoda, foi para lá estudar para entender como é uma cidade inteira ficar do dia para a noite sem trabalho. E nesse estudo, ela começou a identificar aspectos importantes do trabalho. E é por isso, é nesse ponto que eu queria começar o nosso bate-papo, porque eu acho que isso vai trazer uma compreensão maior sobre tudo que a gente está vivendo e que a gente está sem saber como lidar, né? Então, o primeiro ponto que ela aborda sobre o trabalho é que ele tem uma faceta que é a mais conhecida da gente. Que se vocês perguntam para todo mundo assim, quando vem trabalho na sua cabeça, qual que é a primeira coisa que vem? O pessoal fala dinheiro, sobrevivência, né? E ela falou assim, olha, esse aspecto econômico é a função manifesta do trabalho na nossa sociedade. Mas ela percebeu que tem outros fenômenos que são muito importantes e que a gente só se dá conta depois que a gente para pensar. Um deles é sobre a estruturação do tempo. O trabalho cumpre essa função de estruturar nosso tempo. Vocês podem observar que quando uma pessoa ela está impedida de fazer um trabalho, às vezes ela é mandada embora, ou ela está ali, né, procurando uma recolocação no mercado, ela perde um pouco a noção temporal. O que eu estou chamando de noção temporal? É você acordar, tomar o seu café, saber que 7 horas você tem que estar num lugar para trabalhar. Bater o ponto, né? A rotina. Então, quando você não tem para onde ir para fazer esse trabalho, você começa a se sentir um pouco deslocado na sociedade. É uma coisa interessantíssima. Você perde a função. Totalmente. E olha que coisa louca. A gente é educado para isso, porque quando a gente entra na escola, a gente começa a aprender que tem horário para ir, horário para voltar, a gente tem horário de descanso, a gente tem o final de semana, inclusive o nosso lazer, desde criança, a gente aprende a organizar no período de descanso. Para vocês verem a importância do trabalho nesse aspecto, de estruturar o nosso tempo. Um outro aspecto é pensar que o trabalho ele é o meio pelo qual a gente se relaciona. E sem o trabalho, a gente tem essa dificuldade. Porque quando a gente nasce, né, a gente está lá na família, com os pais, com os irmãos, com os tios, com os parentes, a gente está naquele núcleo. Quando a gente sai desse núcleo, o nosso próximo contato para se relacionar, que é o que a gente está chamando aqui de sociabilidade, é a escola. E quando a escola acaba na vida da gente, que para algumas pessoas acaba, para outras fica eternamente como a gente vivemos aqui, na escola. Né? Mas quando acaba, qual que é
o lugar que a gente se encontra para se socializar, para fazer amizades, para construir, né, um meio de contato, para que a vida vale a pena, né? É num ambiente de trabalho. Tanto que as pessoas que passam a maior parte do tempo trabalhando, e se elas não fazem um bom planejamento, e se elas... Hoje antigamente a gente tinha certeza da aposentadoria, hoje a gente fala, não vamos aposentar, mas vamos fingir que a gente vai aposentar, né? Vamos ter essa esperança. Né? Vamos ter essa esperança. Vamos esperançar. E quando a pessoa, ela chega nesse momento da vida, e se ela faz isso de forma abrupta, perceba na casa de vocês, gente, quando vocês têm alguém já aposentado, essa pessoa, ela começa a perceber que a vida social dela começa a se restringir, volta para a família. Porque mesmo que ela comece a sair com os colegas, os amigos que fez um trabalho, vai chegar um momento que esses encontros vão ficar mais espaçados. E isso impacta na vida da família, inclusive, né? Não é Totalmente. raro a gente ver, principalmente com as mulheres, reclamarem quando os maridos se aposentam, né? E voltam para casa. Totalmente. Porque muda a dinâmica. Tanto a dinâmica do trabalho interfere no meu cotidiano como indivíduo, mas também na dinâmica do meu núcleo familiar, assim por diante, né? E todo mundo Totalmente. padece com isso. Totalmente. E veja que nós estamos aqui explorando aspectos do trabalho, mas vai ficando mais fácil a gente pensar o impacto psíquico na vida das pessoas. E aí imagine, né? Imagine, que eu acho que talvez isso seja um ponto importante para quem acompanha a gente, né? É trazer, porque você traz esse exemplo lá de 1900 e parará. Década de 30. Que é parecido com o que aconteceu aqui em Currais Novos com o ciclo da Xelita, quando acaba a Xelita, agora vem o ouro, né? A cidade toda se mobiliza em torno disso, né? Tem coisas parecidas. Rio Tinto, na Paraíba, que teve uma localidade na cidade de Rio Tinto que viveu em função de uma fiação, que depois também acabou. Mas perceba, tudo isso a gente está falando de cenários que são muito da formalidade. Mas a gente hoje vive um cenário de muita precarização. Totalmente. Né? Então, o espaço de sociabilidade é comprometido porque você não tem certeza de nada. Né? Como é que isso afeta? Como é que isso pode afetar, sobretudo, os aspectos da saúde mental? O maior impacto, gente, que isso pode trazer é quando você perde esses espaços ou quando a vida que você tem, seja no trabalho formal, seja no informal, e aí você começa a lidar com uma série de questões e percebe que esse trabalho já não te permite viver a vida, né, a vida material, de poder, sabe, comprar comida, pagar as contas, pagar aluguel, manter a casa, né, etc, etc. Isso tudo vai repercutindo na vida das pessoas, porque a gente começa a perder um pouco essa base que a gente tem pela vida do trabalho. Porque hoje, gente, a maneira da gente ganhar a vida nesse modelo de sociedade que a gente vive é pela via do trabalho. Então, se o trabalho ele não está oferecendo essas condições, você começa a passar por questões muito frágeis e sensíveis na sua vida pessoal. Existencial, né? Existencial. E isso, obviamente, vai trazendo impactos. E aí vai trazer impacto em que sentido? Se você está no trabalho informal, você tenta organizar, estruturar seu tempo, mas esse tempo ele é muito instável. Então, você fica num ritmo e numa cadência ali muito difícil, inconstante. Isso vai ter repercussão. E aí, por exemplo, vocês vão ver que tem muita gente que trabalha. Quando você pergunta assim, quantas horas de trabalho você dedica? Eu tenho hora para começar, mas não tenho hora para terminar. Principalmente as pessoas que estão num trabalho informalizado, que não tem proteção. Plataforma, né? O pessoal que faz entrega, carro de aplicativo. Uber, entrega de alimento. Pessoas que vendem, né, como ambulantes na cidade, que andam quilômetros e quilômetros para poder vender e que se às vezes não bate a meta pessoal, né, do dinheiro mínimo para aquele dia, às vezes acaba estendendo. E aí você tem uma jornada muito maior, com um trabalho muito mais intenso e que isso vai reverberar, né? Vai reverberar com maior cansaço. Que danada é reverberar. É boa essa Isso vai. Já acha reverberar. Muito bem, muito bem. Isso vai refletir no seu dia a dia. Você vai começar a sentir os impactos disso no seu dia a dia. Tanto fisicamente, porque, obviamente, a gente vai sentir cansaço, a gente não vai dormir bem, a gente não vai se alimentar bem, a gente vai ter aspectos, né, dessa vida cotidiana que vão ser impactados, como a parte
psicológica mesmo. O cansaço, a exaustão que faz a gente também perder o sentido. E aí, quando, Dimitri, você fala assim, a crise, você falou crise do sentido, a crise existencial, ela começa a aparecer muito mais frequente porque você começa, caramba, minha vida é isso? Eu levanto, passo a vida inteira trabalhando sem garantia nenhuma de segurança e no outro dia é a mesma coisa e o outro dia é a mesma coisa. O indivíduo vive sem perspectiva de vida, né? De pensar Totalmente. o futuro, de se estruturar Totalmente. para o futuro, né? Totalmente. E aí a gente vê agora, recentemente, todo um debate sobre a escala, né, para vir para a escala 6x1 e a crítica que se faz para pelo menos alcançarmos a 5x2, mas a gente sabe que essa escala, ela é uma escala voltada para o trabalho formal. Porque o informal é a escala 7x0, minha gente. É 7x0. E essa luta não vai, infelizmente, não vai abarcar, né, a grande parte da população brasileira, né, que está na informalidade. Exato. E aí, com essa correria, com essa intensidade, você não tem certeza mais de trabalho. Hoje você quem está trabalhando no mercado formal, quem está lá com carteira assinada, qual é a garantia que você tem que você pode ficar lá pelo tempo, né, por 10 anos? Ninguém mais tem essa garantia. Você está hoje trabalhando. A sua vida, né? Você está hoje trabalhando, mas ninguém garante que amanhã você segue trabalhando. Por quê? Porque tem outros fatores, né? A gente tem o aspecto da economia, né? A gente fica ouvindo inflação aqui, problema ali, fecha isso, não sei o quê. Tem a guerra na Ucrânia, tem a guerra, né, com a Palestina. Isso tudo impacta de uma maneira muito ampla e que a gente acha que está lá longe, mas impacta na gente em quê? No preço dos alimentos, no combustível, porque, né, para o alimento chegar, precisa percorrer estradas, é imposto, é não sei o quê. Então, isso vai criando uma condição de muita instabilidade e isso vai repercutir. Então, assim, quem está no emprego formal tem ali o seu salário, mas está vivendo também um contexto de insegurança porque não tem garantia de poder se planejar, porque não tem garantia pelo tempo que vai ficar. É uma situação de constante medo, de apreensão. Exato. E aí você fica o tempo todo em estado de alerta. Exato. Em estado de alerta. E quem está no trabalho informal está vivendo isso no cotidiano. E se virando nos 30, né? Se virando nos 30. Eu vou aproveitar que você falou de todo esse entorno, né? Para trazer Fernanda também para essa conversa, né? Bem. Já que você está falando desse espaço, como tudo acontece, a gente traz essas falas da formalidade e da informalidade, mas a gente tem todo um ambiente, toda uma comunidade que dá esse cenário para que o trabalho aconteça, né? E a gente está aqui com a professora Fernanda, que, como foi apresentada, né, ela trabalha com essa questão, essa parte ambiental e comunitária, a abordagem da psicologia, né? E eu queria que você falasse para a gente o que envolve esse ambiente físico, a cultura dos lugares, as presenças do trabalho, ausências, também dessa rede comunitária, rede de apoio, dentro da saúde mental e do dia a dia, do emprego. Ok, vamos lá. Bom, quero começar agradecendo o convite para vir aqui conversar um pouco. A gratidão é nossa. É uma alegria ter É vocês com a gente. recíproco, é uma felicidade mútua aqui. Bom, e dizer que eu não sou mineira, mas eu sou moçoroense. Da República de Mossoró. Da República de Mossoró. Então, dizer da minha felicidade estar aqui, da gente poder conversar um pouquinho sobre como a psicologia enxerga todos esses fenômenos, né, do trabalho. E antes de responder o que você me perguntou, eu gostaria só de comentar algo que Sabrina trouxe, quando ela fala sobre a estruturação, o centro, né, que o trabalho tem na nossa vida. Então, dizer que o ser humano não foi feito só para trabalhar, né? É uma maneira... Exato. Pepe Mujica. Pois é, o ser humano, a gente tem muitas outras possibilidades. A nossa sociedade foi estruturando de modo que a gente pensa que o trabalho é o centro. Mas a gente precisa deixar tempo para outras questões, para que a gente viva em comunidade, já que eu vou falar sobre comunidade. Que a gente viva em comunidade, para a gente cuidar da família, se a gente tiver família, se não tiver também, a gente constrói. Cuidar de si, cuidar das amizades. Dos hobbies, se divertir, né? Dos pets, no caso de mel, que Dimitri aí sempre fala sobre mel, né? Então, a gente cuidar do corpo, a gente se divertir, né? Então, somos seres, né,
que não existimos só para o trabalho, nós existimos para um monte de outras coisas, né? Para vivermos em comunidade. Então, a gente tem potencial para muitas coisas interessantes. O trabalho pode ser bom, o trabalho pode ser, como já foi dito aqui, fonte de sofrimento, tá? Mas ele não deveria ser o centro, não deveria tomar 10, 16 horas do nosso dia, como algumas pessoas trabalham, né? Principalmente as pessoas, como vocês já foram trazendo aqui, em situação precarizada de trabalho, né? Então, vamos lá, voltando para a pergunta. O que o ambiente tem a ver com o trabalho? Tem tudo. O ambiente, eu costumo dizer que o ambiente tem tudo a ver com todas as nossas esferas da nossa vida, porque nós não existimos no nada. Nós não estamos flutuando no nada. A gente existe num ambiente. Então, tem o ambiente da minha casa, quando eu acordo. Tem um ambiente de deslocamento, quando eu estou transitando entre um espaço e outro. E tem um detalhe, o ambiente não é necessariamente aquela coisa física, né? Não. O estúdio, né? Existem outras perspectivas de ambiente, que eu Sim. queria aproveitar para pedir para você explorar também, se Sim, possível. vamos sim. E a gente for falar de trabalho, a gente vai falar sobre meio ambiente e trabalho, né? Então, no trabalho, que hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre trabalho e saúde mental. Então, o trabalho e o ambiente, eles estão muito relacionados porque passamos muito tempo neste ambiente trabalhando, no mínimo 8 horas, algumas pessoas 6, algumas pessoas mais. Tem uma galera por aí que é só 3x4, né? E tá definindo se é 6x1 ou não. Mas como essas pessoas são minoria, vamos falar de nós, classe trabalhadora, nós que realmente trabalhamos. É importante, né? afirmar isso. Nós Vamos que ver o que é que a trabalhamos. maioria da população, nós que trabalhamos, né? Às vezes 6x1, 5x2, 7x0. 7x0, exatamente. Então vamos pensar, se eu passo tanto tempo assim do meu dia, tantos dias e tantas horas do meu dia, o ambiente onde eu estou, agora falando do ambiente físico, tá? Esse ambiente é muito relevante, porque ele pode favorecer o meu trabalho, o meu conforto, né? Ou ele pode prejudicar a minha saúde, ele pode me cansar mais. Então, imagine uma pessoa que trabalha num ambiente com muito barulho, tá? E eu não estou falando de ruídos, eu não estou falando de um barulho de outras pessoas, assim, outras pessoas conversando, ou um barulho que é aceitável. Imagine alguém que trabalha num local com muito ruído. Então, isso causa irritabilidade, né? Vamos imaginar uma pessoa que trabalha em Minas. Dimitri há pouco tempo falou sobre Currais Novos, sobre a mineração, né? Então, vamos imaginar pessoas que trabalham longe da luz do dia durante muitas horas do seu dia, sob muito risco, tá? E isoladas do contato com a superfície, porque elas estão lá sob, né? Estão enfiadas na terra, né? Então, esse ambiente, ele pode cuidar, mas esse ambiente, ele também pode desgastar, ele pode levar ao estresse muito mais rapidamente. E eu estou trazendo alguns exemplos, né, de barulho, mas imaginem outras coisas também, com muita incidência solar, alguém que trabalha, né, no sol durante... eu trabalhei em empresa de limpeza urbana, então eu lembro sempre que o pessoal dizia assim, quando tá calor, quando é verão, que tinham equipes durante o dia e equipes durante a noite. Aí quando era verão, quente, muito quente, o pessoal da noite se dava bem, né? Mas quando era época de chuva, muita chuva, o pessoal da noite se dava mal. Por quê? Porque durante o dia estava ótima temperatura, estavam sob chuva, mas a temperatura estava ok. Mas à noite eles passavam muito frio, né? Então tem essas questões relacionadas ao ambiente. E as pessoas, agora migrando, já que Dimitri pediu, né? A gente falando não só do ambiente físico, coisas, objetos, né? Edificações, prédios, né? Embora tenham pessoas que trabalham ao ar livre também, zona rural, né, agricultura, mas vamos acrescentar outros elementos, vamos acrescentar as pessoas. Nós, pessoas e as relações também fazemos parte desse ambiente. Quando a gente fala sobre o meio ambiente do trabalho, então são as coisas, os objetos, os ambientes físicos que nos cobrem ou não, mas também as pessoas, as relações, né? E as relações também são fontes de conflito, são fontes de prazer, porque não? Você ter pessoas amigas, pessoas em quem você confia trabalhando com você. Pode ajudar na saúde, mas pode adoecer também. Com certeza, né? Com certeza. Então, as pessoas podem dividir o fardo do trabalho,
tá? Porque o trabalho, gente, como a Sabrina já trouxe aqui, né? A gente trabalha porque a gente precisa. A gente trabalha porque a gente precisa do salário, porque a gente vive numa sociedade que convencionou que é bom trabalhar, tá? Então, essas pessoas com as quais a gente convive, elas podem ser fontes de muita felicidade, mas não tanto assim. E quando eu falo das pessoas, eu estou falando das pessoas de um modo geral, tanto as pessoas que me chefiam, meus pares, as pessoas que estão no mesmo cargo que ou fazem a mesma atividade que eu faço, mas também as pessoas que eu atendo. Vamos imaginar alguém que atende numa farmácia, né? Teleatendimento, né? Aquele pessoal do telemarketing Isso. que escuta 1001 reclamações. Sim, porque ninguém liga para um teleatendimento porque tá feliz. Para elogiar o serviço. Não, você tá ligando porque você tá para reclamar. Né? Você liga para reclamar. Então, se você liga para reclamar, você tá chateado. Vou usar uma palavra assim a menos. Está chateado. Então, você às vezes perde, né, um pouco a compostura. Você, essas pessoas que trabalham nesses ambientes, elas escutam desaforo, né? Elas escutam palavrões, além de passar o dia inteiro com fones nos ouvidos. Essas pessoas que trabalham em teleatendimento têm muito problema auditivo. E as respostas pré-programadas, né? Sim. Porque você não pode fugir do script. Não, você não pode bater um papo, como a gente tá batendo um papo aqui, sendo amistoso. Você tem que seguir exatamente, porque tá sendo gravado. Tem isso. Seu chefe tá cobrando porque sua gravação Você sua tem ligação. meta também para Até o bater. tempo de resposta, né? Se a chamada é muito demorada, você é chamada a atenção. Sim. E assim, então tem as pessoas, tem a pressão relacionada ao trabalho, né? Então, como vocês começaram a dizer, as metas. Então, eu não posso demorar nessa chamada, eu tenho que passar para a próxima. Então, olha só, a gente está falando sobre o ambiente de trabalho, os equipamentos que a pessoa utiliza, o adoecimento relacionado, né? Porque tem doenças muito típicas de determinadas profissões. Nós, professoras e professores, nós temos quase sempre as mesmas doenças. A gente tem problemas, né? A gente tem problemas relacionados à fala. Nós temos problemas relacionados à coluna, muitas E a saúde horas. mental tem aparecido bastante. Sim, a saúde mental Tem aparecido bastante também. exatamente. Relacionada a esses ambientes de trabalho, a toda essa pressão. A as lógica relações, produtivista. Isso, a toda a pressão, essas relações. Então, tudo isso tem redirecionado os ambientes de trabalho das pessoas. Eu costumo dizer também que no tempo dos nossos avós, dos nossos pais, as pessoas tinham meio que garantido uma vida, começavam numa profissão, seguiam durante a sua vida inteira naquele emprego, cumpriam suas metas de vida, compravam uma casa, compravam um carro, viajavam, colocavam as meninas na escola, enfim. E hoje em dia a gente perde tudo isso. E pós-pandemia, gente, a gente piorou. Eu digo que melhorou porque a gente começou a falar mais sobre questões de saúde mental e começou a falar mais de saúde mental nos ambientes de trabalho. Mas como Dimitri aqui já trouxe um dado, parece que falar, né, nos permite enxergar, né, esses acontecimentos. Então as pessoas estão falando sobre, mas pós-pandemia a gente tem uma impressão que isso aumentou muito. Né? A gente não só falou, mas a gente também se isolou, a gente também teve muito medo na pandemia, e aí a gente adoeceu, segue adoecendo. E você sabe uma coisa interessante, Fernanda, nessa fala sua? É que a pandemia, eu acho que ela escancarou algo que já estava e colocou na potência máxima. E aí, pensando na questão da saúde mental, eu acho que tem uma coisa que a pandemia, inclusive, ajudou a fazer a gente enxergar, porque ficou muito difícil a gente não enxergar essas coisas sobre por que saúde mental e trabalho estão tão relacionados. Porque, veja, quando você fala saúde mental, a primeira coisa que a gente pensa, na saúde como um todo e na saúde mental, é que é algo que eu tô vivendo sozinho. Porque eu que tô sentindo, eu que não tô dormindo mais, eu tô tendo crise de ansiedade, eu tô com o pessoal falando assim, você tá com depressão, você tá com isso, você tá tendo crise de pânico ou qualquer outra coisa. Então veja que burnout, né, o burnout, que é a palavra que tem aparecido muito. Exato. Então assim, você tem uma experiência
que você, enquanto pessoa, você está vivenciando. Então, a gente, por muito tempo, e conversando com muitos trabalhadores e muitos estudos, muitas pesquisas, que quando você vira para a pessoa e fala assim, o que é saúde mental para você, ela geralmente compreende, as pessoas tendem a compreender saúde mental como algo ao nível só individual. É o que eu tô sentindo. E aí as pessoas costumam falar, não, mas eu tô com um problema em casa. Aí vão voltar naquele discurso sobre trabalho. Ah, eu tô desempregado, eu não tô com isso, eu não tô com aquilo, tô vivendo para trabalhar, para comer, etc. Então, é uma coisa assim, é meu. É como se eu que É um tivesse problema uma individual relação. É como se eu tivesse... e que a solução vai ser individual. Exato. E é como se eu que tivesse criando os problemas e que se eu não tivesse criando, eu estaria bem como aparentemente as outras pessoas. Você traz um elemento fundamental, que inclusive eu acho que a gente precisa abordar daqui a pouco, que é essa questão, inclusive, do que é meu, do que é do coletivo, Exato. que é de fundamental importância. É a chave. Mas eu queria aproveitar essa sua deixa agora para convidar vocês para assistir um bloco. A gente tem um quadro aqui chamado Na Boca do Povo, Perfeito. em que a gente sai para conversar com as pessoas sobre temas diversos. Já que e Sabrina hoje é falou- saúde mental no trabalho, né? Sabrina falou de outras pessoas. Vamos né? ouvir Vamos as ouvir as outras outras pessoas, pessoas. Muito bem. Então, toca aí o Na Boca do Povo, por favor. Produção, Roche. E agora quem fala aqui é você, um quadro onde a voz das ruas ganha espaço, porque a melhor forma de falar de saúde é do jeito que o povo entende. É saúde do jeito que o povo fala, no quadro Na Boca do Povo. A saúde mental no trabalho é um tema que cada vez mais vem sendo discutido. E por isso, o Na Boca do Povo veio saber o que a população entende sobre esse assunto. Vamos lá? Estamos aqui com Giovana. Giovana. Você acredita que o trabalho ele influencia na saúde mental das pessoas? Sim, acredito sim. De que forma você acha que isso acontece? Assim, eu já tive a experiência de ter um emprego que ele me traumatizou muito e causou muitas doenças, não somente psicológicas, como física. Então, dependendo do trabalho e do estresse emocional que você vive, que você vivencia ali, eu acredito que sim, que a pessoa realmente pode ter esse problema, né, com a questão mental. O que você considera que pode ser um risco para a saúde mental dentro desse ambiente de trabalho? O estresse, porque assim, não é só um estresse psicológico por conta de, por exemplo, se você trabalhar no mercado, numa loja, não é só com clientes que você tem um estresse, você tem estresse às vezes com os patrões, com certas cobranças, entendeu? E às vezes quando você não tem muita saída, podemos dizer assim, você só tem aquele trabalho e você está meio que assegurada naquele trabalho, fica realmente difícil de você tentar pensar em algo mais promissor e acaba você suportando tudo isso para poder viver melhor, digamos assim, em questão financeira. E tendo isso, né, em mente, o que é que você acha que precisa mudar para que as pessoas elas consigam trabalhar com mais qualidade de vida e dignidade? Pronto, eu sou adepta da escala 5x1 que estavam falando, sabe? 5x1 não, 4x2, né? Isso mesmo, a escala 4x2. Porque assim as pessoas descansariam um pouquinho a mente. Porque a maioria das vezes as pessoas só têm um domingo para descansar e não descansa. Ainda mais quem, por exemplo, é mulher, que tem filhos para cuidar e tudo mais, ela chega em casa, ela vai cuidar da casa, entendeu? Então ela não tem essa. Posso dizer que ela não tem esse espaço, digamos que descanso. Não descansa a mente, não descansa o corpo. Então, eu acho que tendo menos dias de trabalho ajudaria. Não só isso, como também um melhor envolvimento assim no trabalho. Digamos que os patrões utilizem técnicas que ajudem o funcionário a ter um momento mais de descanso, que eles realmente cumpram a lei, o que é muito difícil aqui na nossa cidade, né? E eu vejo muito isso ao redor também da nossa cidade, cidades vizinhas e circunvizinhas. Então, eu acho que é isso, sabe? Daria melhor. Obrigada, Giovana. De nada. Estamos aqui com Cleide. Cleide. Você acredita que o trabalho ele influencia a saúde mental das pessoas? Sim, influencia, né?
por causa muitas das vezes da sobrecarga do trabalho, e isso vem, né, mexendo com muitas mentes de pessoas. O que é que você considera que é um risco para a saúde mental dentro do ambiente de trabalho? O risco também está nesse patamar da sobrecarga, né? Muitas das vezes passam do horário, muitas das vezes também a convivência, né, das pessoas que acarreta muitos problemas na mente, né? E o que é que você acha que precisa mudar para que as pessoas elas trabalhem com mais qualidade de vida e dignidade? Eu acho que a forma, né, do dia a dia, os horários até, né, porque eu conheço pessoas que o horário ultrapassa muito do que tem que ser, né, para que venha a dar certo. Estamos aqui com Sueli Maria da Silva. Sueli. O que é que você acredita que o trabalho influencia na saúde mental das pessoas? O atendimento ao cliente, que geralmente inclui muito estresse, ansiedade também, né, que a gente tá no trabalho, fica ansiosa também e ao mesmo tempo se estressa também, né? E outra coisa é o cliente não ter paciência, sabe? Chega no trabalho da gente e quer ser atendido logo, sabe? Tipo isso aí. O que você acha que precisa mudar para que as pessoas elas consigam trabalhar com mais qualidade? Ser mais ser humano, que é o que precisa, ter mais empatia e ter mais paciência, na minha opinião. Em uma palavra, assim, como é que você definiria essa relação entre trabalho e saúde mental? De trabalho e saúde mental, o trabalho precisa mais de união, eu acho. E mais de organização também. E a outra causa é o que você disse? Entre saúde mental e trabalho. E na saúde mental é tipo, assim, o cliente ter mais paciência com os funcionários, né? E, como é que eu vou dizer? Esperar que a gente tenha um atendimento melhor para eles, né? Que mesmo a gente tendo, eles não acreditam, né? A gente vai dar o melhor da gente, faz de tudo, mas nunca o cliente sai. A gente nunca agrada o cliente do jeito que ele quer. Eu acho isso, do meu ponto de vista. Tá. Obrigada, Sueli. A boca do povo falou e agora a gente vai voltar ao estúdio para saber o que o pessoal tem para comentar sobre esse assunto. Bora lá? E vimos que o povo tinha muito a falar, né, sobre saúde mental, trabalho, e pegando esse gancho, né, aproveitando que estamos aqui com pessoas muito bem aptas para falar sobre o assunto, eu vou continuar, pedir para que Sabrina retorne para essa fala sobre saúde mental. Perfeito. Eu achei muito interessante a fala das pessoas que compartilharam um pouco da experiência do trabalho. E se vocês observarem, os aspectos que estão sendo destacados nessa fala remetem a um contexto. E aí é isso que eu queria retomar com vocês para a gente fazer essa amarração do que a gente está chamando de saúde mental. A gente precisa entender que saúde mental, embora a gente vivencie uma série de coisas no nosso corpo, né, como a gente falou e vai falar mais algumas outras coisas aqui, a gente precisa entender que a gente está falando de um fenômeno que ele tem múltiplas dimensões para compreendê-lo. É algo que não é apenas vivenciado no ser humano, embora a gente vivencie essa carga e tem que lidar com ela, mas a saúde mental, ela é influenciada por outros aspectos. Então, a saúde mental, ela é influenciada pelos aspectos econômicos, pelos aspectos sociais, culturais e pelo trabalho. Inclusive, o trabalho, ele é considerado um indicador de saúde mental. E eu acho que as falas, né, do compartilhamento dessas três mulheres refletem muito isso. Porque quando elas dizem do estresse, quando elas dizem, né, da questão do atendimento que causa um pouco de ansiedade, quando dizem da sobrecarga de trabalho, que faz com que a gente acabe tendo que extrapolar horas de trabalho, a gente está falando de um efeito disso do nosso corpo, de um sofrimento. Sim, de coisas que vêm de fora. Que vêm de fora,
Exatamente, e que a gente está vivenciando. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é importante para todo mundo ter na mente e não esquecer nunca é que saúde mental não é só o que eu vivo sozinha. O povo é danado para dizer, não, isso é coisa da sua cabeça, né? Exato. Então não é coisa da sua cabeça. E eu ainda digo mais, você está num ambiente de trabalho, seja formal ou informal, você está com um grupo lá trabalhando, aí você tem um colega que está sofrendo. E aí tem sempre alguém para falar, mas tá todo mundo aqui na mesma coisa, mas só ele que sofreu, sugerindo que seja um problema específico do colega, quando na verdade tá todo mundo sobrecarregado. Eu me lembro um colega no meu contexto de trabalho na época da pandemia, que eu ouvia colegas que diziam assim, eu estou tomando remédio para conseguir dormir, e a outra pessoa dizia, eu estou tomando remédio para conseguir ficar acordada para trabalhar. E quando eu provoquei sobre as condições de trabalho, essas colegas tiveram dificuldade de poder associar isso que estavam vivenciando com o contexto de trabalho. Não parar para pensar que o trabalho em excesso, um trabalho que não é... Lembra que a primeira pessoa que falou, inclusive, ela disse assim, olha, se tivessem estratégias para podermos pensar um pouco na organização desse trabalho, o estresse seria menor. Não é à toa que agora a gente está aí em voga com a NR1, que ela tem aí um papel, né? Teve uma mudança, né, nela? Teve uma mudança nela. Que é a NR1, Sabrina. A NR1, Boa. eu até trouxe a cola aqui. Que danada é isso, que é né? uma norma regulamentadora, né? Na legislação aí da segurança e saúde do trabalho. E ela dispõe de informações, de orientações sobre como gerenciar riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. E aí, como o Dimitri bem falou, que ela foi... ela sofreu, né, uma atualização para estar agora em voga, existe um aspecto interessante nela que, ao invés de abarcar apenas aqueles riscos ocupacionais tradicionais, da ergonomia, do ambiente, da estrutura, né, dos riscos físicos do ambiente de trabalho, ela traz esse adicional dos fatores de riscos psicossociais. Que envolve... que danada é isso, né? Pois é. E os riscos psicossociais, eles são fatores, né, que surgem no contexto de trabalho para além dessas questões físicas, que tem a ver com o desenho do trabalho, tem a ver com, como a colega ali disse, né, as estratégias de organização sobre como o trabalho vai acontecer. A sobrecarga. A jornada de trabalho, a intensidade desse trabalho. O atendimento ao público. O atendimento ao público, a gestão. O assédio do... A gestão, né? E aí, tanto gestão de colegas como aqueles que são superiores, seja o chefe, né, imediato, o dono do empreendimento, ou o seu superior chefe, ou a pessoa responsável ali por aquele ambiente. Então, os fatores de riscos psicossociais, eles buscam compreender como esses aspectos, quando eles estão desequilibrados, quando eles estão de uma maneira prejudicial, vão acometer o trabalhador em sofrimentos psicológicos, que não necessariamente estão lá nos transtornos mentais. Porque quando a gente fala assim, a pessoa está, por exemplo, com burnout, o burnout já é um transtorno reconhecido, específico do trabalho, né? E esse transtorno, ele está associado a um intenso esgotamento, é um estresse mais cronificado e mais prolongado, que é associado, né, a esse apagamento da percepção da realização do trabalho, quando você começa a sentir que você não realiza bem o trabalho, você começa a pensar, eu sou muito ruim naquilo que eu faço, tudo que eu faço, né, é ruim. E atrelado, né, esses dois aspectos, tem o que a literatura vai chamar, e esse eu vou precisar explicar, que é a despersonalização no trabalho. Aí você pensa, né, que a gente no trabalho, a gente tem uma implicação afetiva. Quando você vê assim, a pessoa tá ali, professor mesmo é conhecido que ama o trabalho, é como se o professor não precisasse de salário, só precisasse de amor, né? E esse é o estereótipo aí que muitos falam para justificar como sacerdócio. Para justificar o injustificável, que é baixos salários. É uma vergonha o que os professores do nosso país recebem diante da magnitude do trabalho que exercem. Mas ali é um exemplo para mostrar o quanto que o trabalhador se implica. O trabalhador, ele vai trabalhar, ele gosta de trabalhar, de criar, de produzir, de um bom trabalho. É claro que ninguém quer um mau trabalho,
Um trabalho que não te permite criar, um trabalho que não te dá autonomia para desenvolver, para inovar, um trabalho que não te permite viver, não te permite criar metas. Ninguém quer esse trabalho. Então, nós estamos falando de um trabalho saudável. Então, no trabalho saudável, as pessoas vão se implicar. Né? Então, quando você está nesse ambiente mais corrosivo e que ele está trazendo, né, um estresse mais cronificado, mais intenso, e que você começa a lidar as estratégias. Você vai tentando, dribla de um lado, dribla de outro, tenta resolver aquilo. Quando essas estratégias, elas não são mais suficientes, é como se fosse assim, o último suspiro do trabalhador. Ele fala, eu preciso proteger minhas emoções, porque afetivamente eu estou sofrendo demais com esse trabalho. E aí ele começa a agir com certo cinismo com o trabalho e ele começa a tratar o outro como um objeto. Eu preciso tirar minhas emoções ali para eu conseguir ainda fazer esse trabalho. Então, é um somatório de coisas que, em seu conjunto, com um período prolongado, vai se configurar o que a gente ouve aí, e na pandemia começou-se a ouvir muito, né? Não é da pandemia, isso é muito anterior, mas na pandemia ficou famoso, né? Começou a ser muito falado, que é o que a gente chama aí de síndrome de burnout. E, obviamente, as pessoas ou as profissões que têm mais predisposição para os trabalhadores vivenciar essa experiência são aquelas que lidam com o público. Não por acaso a questão da despersonalização. Então, a galera do telemarketing, professor, profissionais de saúde, pessoas que atendem o público em geral, né? Veja que uma entrevistada, ela inclusive falou, eu gostaria que tivesse mais empatia. O que ela está dizendo ali? Ela está dizendo que as pessoas não estão reconhecendo o trabalho dela, o esforço dela para dar o melhor. E ela mesma disse, a gente dá o melhor e não é reconhecido. Pois é. Então isso, pontualmente, a gente lida de uma forma, mas quando isso se torna uma rotina, vai chegar um momento que a gente não consegue mais enfrentar. E a gente sucumbe e a gente adoece. E é por isso que a gente precisa resgatar o sentido do coletivo dos trabalhadores. A solução é coletiva, né, Sabrina? É coletivo. Nenhum trabalhador nada contra sobrevive a atividade sozinho. física, que é importante, a gente sabe que são fatores que contribuem, mas a solução, de fato, para esses problemas passa pela organização coletiva. Passa totalmente. E é uma coisa, gente, que a dinâmica econômica que a gente fala aí do neoliberalismo, né? E de políticas que valorizam o dinheiro em detrimento das pessoas. Assim, eu prefiro mais o mercado financeiro do que pensar na humanização, na empatia, de pensar um espaço de trabalho em que as pessoas possam viver e trabalhar com dignidade. Isso vai contribuindo para desmantelar o coletivo. E, historicamente, gente, o coletivo, ele é a pedra no sapato do capitalismo. Né? Se hoje, quem está no mercado formal e que tem possibilidade de ter férias, a gestante que está no mercado formal e que tem direito à licença da maternidade, quando você adoece ou você sofre um acidente, você tem o direito garantido. Isso, gente, foi conquistado com a luta do coletivo. E foi muito sangue de trabalhador derramado para que aquele direito tivesse lá. E o que a gente está vendo nas últimas décadas? Um desmantelamento, uma destruição desses direitos. Que aí o pessoal que está lá, né, nas leis, nas produções, fala, gente, ninguém mexeu nas leis trabalhistas, elas estão lá. Mas aí o que eles fizeram? Flexibilizaram tanto que agora o trabalhador não consegue mais acessar esse direito. E aí fragmentou tanto, o desemprego está tão grande, o vínculo com o trabalho começa a ser uma coisa muito fluida, porque uma hora você está num trabalho, daqui 2 meses, 3 meses você está em outro, então você não consegue construir essa identidade, dificulta a força coletiva. E o trabalho remoto aprofundou isso também. Porque tirou os espaços onde você conversa, se encontra, dialoga, divide e aí os agora aperreios, cada um por si. pensa nas soluções, né? E aí fica aquele ditado, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Fica cada um correndo atrás do seu. E aí, qual que é a máscara aí do que a gente vê no mercado? É o que você falou das atividades integrativas. Tem um autor lá de Brasília, o Mário César Ferreira, ele trabalha muito com qualidade de vida no trabalho. É um tema, né, que a gente pesquisa e tal. E uma coisa que ele chama de ofurô
corporativo, que é essa maquiagem. Então, você tá lá no trabalho, vamos fazer ginástica laboral, vamos fazer tarde de lazer, vamos jogar futebol, vamos fazer gincana, vamos, sei lá, qualquer coisa. E claro, gente, ter momentos de lazer é maravilhoso, necessário, resgata a sociabilidade, resgata a vida social. Mas se você volta para um ambiente opressor, mas para um isso ambiente não adoecedor, resolve. Isso não resolve. Por eu quê? costumo dizer para meus alunos que a gente tá macia, quando faz a ginástica laboral, sem pensar nesses aspectos, a gente tá maciando a carne para depois colocar no moedor. Você está treinando a gente para suportar por mais tempo o sofrimento. Exato. Porque o eixo central é o trabalho. E se você não mexe na dinâmica do trabalho, você não consegue construir um ambiente que promova saúde e bem-estar para as pessoas. E aí eu queria aproveitar uma deixa, né, que a gente já está se encaminhando para o finalzinho do nosso programa. Eu tô achando que vai ter que parte 2. A conversa tá muito boa. Não falei ainda coisas que eu queria falar, que não vai dar Talvez tempo. a gente tenha uma segunda edição desse programa, né? Um volume 2. Mas eu acho que a gente tem um aspecto importante que eu queria chamar a atenção, porque dentro da faculdade hoje, tá? Existe dentro da psicologia, né, um grupo que tem desenvolvido algumas ações voltadas para o mundo do trabalho. Perfeito. Na perspectiva de assessorias, eu acho que de formação, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar esse programa que tem se espalhado pela região para fazer o merchan, né? A gente fazer um momento merchan, né? E aí, Fernanda, a gente tem então esse projeto hoje que é desenvolvido pelo curso de psicologia, né? Que projeto é esse? O que é que ele trata? Perfeito. O nome do projeto é Mandacaru Consultoria. Esse nome foi pensado com muito carinho para ser um nome que reproduza aí o nosso território, a nossa realidade, tá? E aí é um projeto de extensão está muito em contato com a comunidade. Então, eu creio que desde 2017, 2018, faz um tempinho que a gente funciona. É um projeto ligado ao curso de psicologia, que tem a participação de professoras e de psicólogas, né? A Rafaele. Deixar registrado aqui nosso agradecimento a Rafaele. Total, Rafa, um abraço. Né? Exato. Vez ou outra eu fico engano o juiz dela. Rafa é a grande coordenadora desse projeto, tá? E do curso, que a gente vai falar não só sobre o projeto, mas sobre o curso. A gente veio também divulgar esse curso. E a Mandacaru Consultoria ela existe para atender demandas da comunidade, da cidade, das cidades, do território, né, vizinho, e oferecer serviços à comunidade a partir de estudantes de psicologia, do curso de psicologia, e professoras e psicólogas técnicas que acompanham esse processo. Então, é sempre importante dizer que nós não cobramos pelas atividades que nós realizamos. Então, nós prestamos consultoria na área de psicologia organizacional e do trabalho, que é coordenada por Sabrina e por Rafaele. Na área de psicologia educacional e escolar, coordenado por professoras. Tudo bem, é um mosquito, a gente aqui circulando. Acontece. Estava tentando matar aqui um mosquito, pode ser um Aedes aegypti. Então, nós também atendemos na área de... atendemos organizações, escolas, na área de escolar e educacional, que é uma área coordenada por professora Joyce e Ana Ludmila. Perfeito. E eu coordeno a parte de psicologia comunitária e ambiental, tá? Então, é sempre importante dizer que a gente tem 2 eixos principais, não é isso, Sabrina? Perfeito. Um principal, que é a formação das estudantes. Esse projeto existe também para permitir... Como tudo da universidade, Como né? tudo da universidade, para permitir... Presta um serviço. Exatamente. Mas é um serviço muito bom, acompanhado com seriedade, não é feito de qualquer jeito, é feito com muito carinho e com muito zelo. E né? como é que a população acessa? E aproveito para falar do curso também. Pronto. Porque assim, a Mandacaru existe. Isso. Como é que quem está assistindo a gente, acompanhando a gente, né, nos ouvindo, consegue acessar? É um e-mail, é um Instagram? Pronto, é um Instagram. Telefone? É um Manda Instagram. mensagem no direct. Ou vai direto lá Faça o merchan do Instagram. Pode ir direto lá no Serviço Escola de Psicologia, que funciona ali no prédio do antigo Miguel Lula, não é isso? Aquele anexo no que tem, anexo, dividido com o Hospital Universitário Ana Bezerra, no né? anexo, você vai de frente pro Perto da prédio casa lá da direito. gestante. Pronto. Ali, ou você pode acessar o Instagram, que é o @mandacaru_consultoria. O underline é aquele tracinho de aquele baixo, tracinho né? fica embaixo. Isso. Então, lá pelo Instagram, você acessa, tá? E
dentre cursos, diagnósticos, intervenções que nós realizamos, nós viemos aqui para divulgar especificamente que é uma oficina que será realizada próxima semana. Tá? Que dia do mês? Que dia? Calma, vamos lá. Essa oficina chama Trabalho e Saúde Mental. A gente veio aqui só para que vocês sintam o cheirinho desse assunto, da gente falar. Quem tiver interesse sobre o tema vai ter oficina no dia... Exatamente, no dia 10, na quarta-feira. 10 de junho. 10 de junho, quarta-feira, das 18 da noite até as 21 horas, vai ser a oficina. Mas você deve se inscrever antes, até segunda-feira agora, dia 8 de junho. Você se inscreve lá pelo Instagram da Mandacaru Consultoria. É gratuito. Como eu disse, nada do que a gente oferece é cobrado. A gente oferece um serviço gratuito para a comunidade. Então, se inscreva lá pelo Instagram. Solicita a inscrição. Solicita a inscrição, vai preencher um formulário, tá? Até dia 8. Até dia 8, a oficina dia 10, às 18 horas, lá na Facisa. A sala ainda está para ser confirmada, acho que é a sala 7, mas é na Facisa. Lembrando tá que essas coisas hoje em dia é eletrônica, pessoal, quando diz até dia 8, é dia 8 às 23h59, tá? Perfeito. Então, Perfeito. ficar atento a essa questão do horário, porque se for depois de 0 horas do dia 9, já Exato. passou da data. E E só são vagas limitadas. São 30 vagas, tá certo? E eu Cuida. já soube Cuida que que são 30 metade vagas. já estão ocupadas. Então, as pessoas cuida. já se inscreveram. Cuida. Gente, qualquer pessoa, tá certo? Pode se inscrever. Qualquer pessoa. Trabalhador não precisa ser o dono do empreendimento. Não, você trabalhadora, quer ir lá ouvir, aprender, conversar. Saber mais sobre a saúde mental no Saber trabalho. mais, exatamente. Tô com dúvida, quero saber. Não são consultas, é um espaço coletivo em que a gente vai conversar sobre essa temática, tá? Então, já que a gente falou de um tema que é tão importante, um tema que tem acontecido com tanta frequência, compareça lá para conversar com a gente, se inscreva, venha até a Facisa, que vai estar de portas abertas para receber você que trabalha e quer saber mais sobre esse assunto. E a gente preparou uma série de atividades que a gente vai conversar mais sobre o que seja saúde mental, quais são os sofrimentos mais comuns associados ao contexto do trabalho, como identificar, né, esses aspectos do ambiente de trabalho que podem estar afetando sua saúde e formas também, caminhos possíveis de enfrentamento. Então, é um bate-papo que vai desde a gente pensar o que seja até pensar formas de poder enfrentar. Então, tá muito bacana, muito bem preparado. Vão ser atividades mais interativas, viu, gente? Não vai ser aquela coisa de aula, mas é um bate-papo direcionado e a gente tem a expectativa de que vocês que vão estar participando dessa oficina saiam de lá com mais informações e mais preparados, né, para poder lidar no dia a dia com as situações que têm acontecido e surgido aí na vida de milhões de trabalhadores. Pois cuida, pessoal, cuida que já tem metade das vagas ocupadas. Façam sua inscrição, participem. Eu queria, em nome do programa, agradecer muito a presença de vocês, né? O tempo da gente já estourou, a produção tá ali mostrando o tempo todinho com o reloginho, né? Juntar eu aqui, Roberto, e vocês duas. Sabrina. Tem muita conversa. Eu acho que dá um segundo episódio, como o Roberto colocou, né? Mas o tempo é limitado, né? A gente agradece muito a presença de vocês, né? O Voz da Saúde está aberto para outros diálogos sobre a saúde mental no contexto do trabalho ou em outros contextos que dialoguem com a saúde coletiva. Perfeito. Tá? Porque, ao fim e ao cabo, saúde coletiva de qualidade a gente tem aqui no Voz da Saúde. E a gente encerra, né? Se despedindo de vocês, de quem acompanha a gente. E aguardem os próximos episódios. Até lá. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.